dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje? Aula do dia 6/4. Bem, nós vamos mudar um pouco como iremos trabalhar, certo? Nós iremos trabalhar agora baseando nos descritores de língua portuguesa. Como já vimos conversando, fizemos até um diagnóstico sobre os descritores para ver como estava o nível de compreensão e interpretação de texto. Iremos abordar um pouquinho essa questão de compreensão e interpretação de texto, pois vocês são um futuro nono ano e tem que já ir se adaptando a essas questões. Então, o primeiro descritor que iremos estudar hoje é o descritor D1, localizar informações explícitas, que irei explicar mais à frente. Mas antes, vou falar como se dará a nossa rotina a partir de hoje. Bem, o governo do estado nos enviou uma apostila, essa que vocês estão vendo, estude em casa. Essa apostila foi elaborada para quê? Foi elaborada com o intuito de que estudarmos os descritores e que vocês compreendam o que é o descritor, compreendam cada descritor que iremos estudar. Primeiramente, o que é um descritor? Um descritor é uma habilidade de compreensão de texto que você precisa ter, conhecer, sem precisar saber enumeração de nada, mas você precisa conhecer, ter, para poder responder a questão corretamente. E é isso que iremos analisar, estudar profundamente para vocês compreenderem como analisar cada questão, cada descritor e marcar a resposta correta, certo? Vem comigo. Antes disso, vou falar dos descritores, mas especificamente do descritor D1. Primeiro, o que é descritor? É um conhecimento que você precisa ter para saber responder uma determinada questão. Cada questão, ela vai fazer uma pergunta em cima desse descritor. Então, quando eu digo D1, localizar informação explícita, a questão que vai trabalhar isso aqui, ela vai estar perguntando algo que está escrito em texto. Porque quando eu digo localizar informação explícita, o que é explícito? Explícito é algo que está lá, que dá para ver, que na hora que eu olhar, eu vou saber o que é. Explícito é isso. Então, quando eu digo localizar informação explícita, vai ser uma pergunta que vai perguntar algo que está escrito no texto. Porque explícito é algo que eu posso ver, que vai estar lá na minha frente. E implícito é algo que eu não posso ver, não vai estar lá escrito. E aí eu vou ter que usar minha compreensão para poder acertar a pergunta. Mas nesse caso, vai ser o que? Localizar a informação explícita vai ser algo que está escrito no texto. Como no exemplo, quando eu digo a seguinte frase: minha mãe foi ao mercado. Entenderam a frase? Ótimo. Minha mãe foi ao mercado. E eu realizo a seguinte pergunta: sua mãe foi para onde? Vocês vão me responder o quê? Ao mercado, porque está escrito no texto. Vocês me deram essa informação porque estava escrito lá na frase, não é? Isso é localizar a informação explícita. Está escrito. Agora, quando eu digo, sua mãe foi fazer o quê no mercado? Na frase, minha mãe foi ao mercado, tem dizendo o que ela foi fazer? Não, mas eu posso deduzir o que ela foi fazer. Compras. Então, quando você me dá uma resposta que não está escrita no texto, isso é uma informação implícita. Mas o nosso foco hoje é o quê? Localizar uma informação explícita, algo que está escrito no texto, certo? Então, vou explicar um pouquinho como é que vai dar a nossa rotina de estudo dos descritores, tá bom? Vamos comigo. Bem, como é que vai ser? Vai ser assim. 2 vezes na semana, irei passar para vocês a apostila dos descritores, com estudo de compreensão e interpretação de texto. Somente isso, certo? 2 dias na semana. Nós temos 3 aulas. 2 dias na semana vai ser para estudar o quê? Compreensão e interpretação de texto. A partir do quê? Da apostila
estudando os descritores. Durante e no terceiro dia, o que é que eu faço? No terceiro dia, nós vamos para o livro, certo? Nosso livro do PNLD, seguir o conteúdo do livro. Então, 2 dias na semana, vamos utilizar a apostila de compreensão e interpretação dos descritores. E no terceiro dia, nós vamos para o livro. Vamos continuar aqui. Então, hoje nós vamos dar início à primeira atividade do estudo dos descritores, tá certo? Aumentar para ficar melhor para vocês verem. A primeira atividade, como eu falei lá anteriormente, é falar sobre o descritor D1. D1, certo? Localizar a informação explícita em um texto. Vai estar escrito lá no texto. Vocês já sabem o que é informação explícita e implícita, que eu acabei de explicar. Então, o que é localizar a informação explícita? É localizar algo que está escrito no texto. Cara aluno, sabemos que os textos apresentam algumas informações que são identificadas mais facilmente a partir de uma leitura atenta do texto, que chamamos de informações explícitas. Na questão a seguir, você deverá ler o texto com atenção, buscando identificar e compreender as informações que ele apresenta. Então, a partir do texto, vai ser apresentada uma pergunta que vai pedir o quê? Uma informação explícita. Laís, eu preciso saber o número dos escritores? Não, vocês não precisam saber. Vocês precisam apenas compreender como localizar essa informação explícita, que é o que eu peço a vocês agora. A partir de agora, vou dar uma questão exemplo para analisarmos junto esse descritor, certo? Vamos comigo. Essa primeira questão diz assim, vamos ler essa questão. A importância das abelhas para o planeta. As abelhas são essenciais ao planeta e equilíbrio do ecossistema. Elas polinizam plantações de legumes, grãos e frutas. Ação indispensável, já que através dela, cerca de 80% das plantas se reproduzem. Einstein dizia que se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade teria apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas, não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora, não há animais. Sem animais, não haverá raça humana. Estes insetos afetam a vida humana diariamente sem que ninguém perceba. 2/3 aproximadamente de alimentos ingeridos são produzidos pela ajuda da polinização das abelhas. A polinização é o transporte de pólen de uma flor para outra, de modo que, através dela, as flores são fecundadas, começam a desenvolver frutos e sementes. É feita pela água, vento e por muitos animais, como borboletas, beija-flores. A abelha é o animal mais famoso pela capacidade de polinização, por ser mais rápido, podendo voar em zigue-zague. Esses pequenos insetos são gigantes para o planeta. Sem as abelhas, o mel acabaria, além de boa parte do que comemos, já que cerca de 2/3 do que consumimos vem direta ou indiretamente de vegetais, além da produção de animais para o consumo, que sofreriam grandes perdas, já que os animais são herbívoros. As abelhas têm morrido com a utilização excessiva de pesticidas ou agrotóxicos, destinados a matar animais que afetam a agricultura. Da mesma forma, outros produtos químicos utilizados para o crescimento de plantas prejudicam a polinização, colocando em risco o próprio ecossistema.
Então, a partir desse texto, nós vamos localizar uma informação que está escrita no texto, foi falado. Ó, de acordo com o texto, está escrito no texto, podemos afirmar que as abelhas polinizam apenas de plantações de legumes. Elas só polinizam apenas plantações de legumes. Tem dizendo isso? Só plantações de legumes? Vamos ver se tem dizendo isso no texto. As abelhas polinizam apenas plantações de legumes. As abelhas são essenciais ao planeta e equilíbrio do ecossistema. Elas polinizam plantações de legumes, grãos e frutas. Não tem dizendo isso. Não só é apenas legumes. Então, eu já sei que essa informação está errada. Então, eu elimino essa questão, esse item. E é assim que nós vamos respondendo, eliminando os itens que não estão no texto, porque é de acordo com o texto, certo? B. Afetam a vida humana de maneira bastante perceptível. As abelhas afetam a vida humana de maneira bastante perceptível? Vamos ver. Vamos ver se tem isso. Afetam a vida humana de maneira bastante perceptível. Ó, Einstein dizia que a frase de Einstein, vamos pular isso aqui. Estes insetos afetam a vida humana diariamente, sem que ninguém perceba. Estes insetos afetam a vida humana diariamente sem que ninguém perceba. Então, vamos voltar lá. Tá dizendo que afeta a vida humana sem ninguém perceber. Aí, aqui na B tá dizendo, afeta a vida humana de maneira bastante perceptível, dizendo que as pessoas percebem. Então, está em oposição ao que está dizendo lá no texto. Então, essa não é certa, porque só é certa as que tiverem do mesmo jeito que está lá no texto, dando a mesma informação. A C. São as únicas responsáveis pelo transporte do pólen. Só elas são responsáveis pelo transporte do pólen? Disse isso? Vamos ver aqui. Tá aqui. A polinização é o transporte de pólen de uma flor para outra, de modo que através dela as flores são fecundadas, começando a desenvolver frutos e sementes. É feita pela água, vento e por muitos animais, como borboletas e beija-flores. A abelha é o animal mais famoso, mas é feito por quem? Por muitos animais, como borboletas e beija-flores. Então, vamos voltar lá para a questão C. A questão C diz o seguinte: são as únicas responsáveis pelo transporte de pólen. Não são. Então, essa está errada. Não tem dizendo isso no texto. Então, a D. Tem morrido devido ao uso de produtos químicos. Vamos ver se tem isso no texto. As abelhas têm morrido com a utilização excessiva de pesticidas ou agrotóxicos. Então, tem morrido devido ao uso de produtos químicos. É a mesma coisa. Então, quando eu digo as abelhas têm morrido pela utilização excessiva do uso de pesticidas ou agrotóxicos, é a mesma coisa, e está escrito no texto, é a mesma coisa que dizer que tem morrido devido ao uso de produtos químicos, certo? Então, está escrito no texto. Então, qual é o correto? A correta é a D. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Identifique o quê? Uma informação que está no texto. E essa informação está no texto. Vamos ver? A certa é a D. Vamos ver como chegamos a essa resposta.
Inicie esta atividade lendo o texto atentamente. Em seguida, dê o comando da questão. Observe que ela pede que você identifique uma informação que está sendo explícita no texto sobre as abelhas. Logo após, leia as alternativas. A alternativa não está correta porque as abelhas não polinizam apenas plantas de legumes. Certo? Elas não polinizam só apenas legumes, elas polinizam também grãos e frutos. A não está correta por causa disso. Já a B está incorreta porque o texto afirma explicitamente que as abelhas afetam a vida humana diariamente sem ninguém perceber. E já lá diz que percebe. Então, essa está errada. E a C? Tampouco está correta, pois a polinização não é feita apenas pelas abelhas, mas também pela água, o vento e outros animais, como a gente acabou de analisar. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, pois o texto afirma explicitamente que as abelhas têm morrido pelo uso de produtos químicos, certo? Então, essa é a questão exemplo. De acordo com que a análise do descritor D1, que é tirar a informação que está escrita no texto, eu quero agora que vocês realizem essas duas questões. Questão 2, essa aqui, certo? E a questão 3, essa aqui, certo? Eu irei mandar a foto, printar para vocês, aí vocês coloquem lá a atividade 1 e a data, e coloca o gabarito. Precisa copiar? Não, gabarito, certo? Coloca o gabarito. E amanhã eu corrijo essa questão. Amanhã, na aula de amanhã, porque como a gente combinou, 3 aulas, né? 3 dias. Primeira aula, apostila de escritor, leitura e compreensão igual foi hoje. Segunda aula vai ser igual foi hoje, que diga, com leitura e compreensão apostila. Terceira aula, livro, tá certo? Então, vocês vão lá, coloca a atividade, atividade 1, data, coloca o gabarito dessas duas questões, só essas duas só, dessas duas questões. Amanhã, quando eu retomar a aula, eu corrijo essas duas, certo? E a gente já inicia outro de escritor. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, só falar. Tchau, tchau. Façam atividade. Qualquer dúvida, só falar comigo, tá certo? Tchau.